Olá, meus irmãos, meu nome é Weider Moraes. Hoje nós vamos estudar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo um tema muito importante que tem sido uma das maiores pandemias da humanidade, que é o suicídio. Muitas pessoas têm saído da vida material pela porta do suicídio, agravando mais ainda os seus problemas. E isso independe de classe social, independe de situação financeira, independe de idade. Muitas pessoas, com o avanço do materialismo, têm perdido a esperança no futuro e procurado essa porta de saída que traz muito mais problemas do que a solução das suas dores. E nós vamos ler aqui, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o tema, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, o que poderíamos chamar de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre uma causa de descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê o termo de suas dificuldades e dos seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos do que um dia. Mas, para aqueles que não crê na eternidade, que crê que tudo nela se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Aquelas pessoas que não têm fé no futuro, que está passando por alguma dificuldade, alguma provação, algum sofrimento, ele não vê outra alternativa senão a saída pela morte. Não esperando nada, acha essa pessoa muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua miséria pelo suicídio. Só que isso tem um problema muito grave, a gente vai ver aqui mais à frente. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência se apoiando sobre a sua autoridade, do seu saber, para procurarem provar aos seus ouvintes e aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que são infelizes, nada tem melhor a fazer do que a se matar. Que eles produziam ou que lhes poderiam dizer para disso dissuadi-los? Que compreensão ou que compensação poderia lhes oferecer os materialistas, né? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada.
de onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair, ou seja, no nada, imediatamente, do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Aquele que é materialista, que não crê realmente na continuidade da vida, na concepção dele, na concepção da ciência materialista, por que sofrer mais? Eu posso abreviar isso, só que tem uma consequência muito grave. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. A gente lembra aqui o que Jesus nos falou. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos, né? Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições do que a atual. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante traz. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não é menos terrível e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da hora determinada por Deus. Ou seja, os Espíritos nos relatam, seja através dos livros psicografados, das mensagens psicografadas ou das mensagens psicofônicas, que ao abreviar a sua vida material, eles trouxeram para si problemas muito mais graves e muito maiores, dores muito mais atrozes do que aquelas que estavam vivendo quando encarnados. Então não é a solução. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto quanto mais feliz, quanto tenha sido mais infeliz e mais resignados na terra. Ou seja, se nós estamos sofrendo hoje, tenhamos fé no nosso Pai Criador. Ele sabe de todas as coisas. E Jesus mesmo nos falou: meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então ninguém está sofrendo sem um propósito. Tudo aqui nos serve para aprendizado. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que se esperava, que se livra de um mal para chegar a um mal muito maior, mais longo e mais terrível, mais doloroso, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de sua afeição que esperava reencontrar. Ou seja, quantas pessoas, às vezes, num momento de desespero pela separação de um ente querido, ele não suporta essa dor da separação e acaba ceifando a sua própria vida, achando que com isso encontrará do outro lado aquela pessoa tão amada. Pelo contrário, no momento em que ele faz isso, ele se afasta muito mais, porque ele está violando uma lei de Deus. De onde a consequência que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os próprios interesses, ou seja, está agindo contra ele mesmo ao fazer isso.
Igualmente, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios. Pelo menos não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de um a ele conduz, enquanto a lógica de outro dela se desvia e afasta, o que está confirmado pela experiência. Então, meus irmãos, estudemos bastante essa obra aqui, pois nela tem todo o nosso manual de proceder. Jesus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, nos traz de uma forma muito clara, explicada pela espiritualidade, que a busca da nossa felicidade é justamente suportarmos as adversidades, amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e nunca, jamais tentar encurtar a nossa vida pela via do suicídio. Que Deus possa iluminar a você, a sua família, o seu lar, colocando paz e muita harmonia no seu coração e sua mente.